Fala, meus amigos. Vamos aqui à nossa análise de fechamento do pregão desta sexta-feira, dia 6 de dezembro. Ibovespa, hein? Fechamento ruim. Queda de 1,5%. Tá aqui basicamente tudo fechado já. Isso aí, queda de 1,5% Ibovespa. Revertendo o sinal positivo do pregão de ontem. Então, até comentei aqui na análise de fechamento do pregão de ontem. Seria bom, Ibovespa teria que se manter acima da mínima do pregão de ontem. Além de perder a mínima do pregão de ontem, veio para o fechamento aí abaixo da mínima do pregão de ontem. Enfim, vou falar aqui de mini índice, mini dólar, PTR4, Vale 3, BPAC 11, Sabesp, destaque de alta aí Embraer, Magazine Luiza um destaque de baixa. Na realidade, o destaque de baixa foi CVCB3. Mas como já tinha comentado o destaque de baixa de ontem, CVCB3, eu não vou repetir o ativo, vou falar de outro ativo. Inclusive, tem um pedido de análise de Magazine Luiza aqui para o pregão, na última análise de fechamento do pregão, então vou atender já destacando o ativo, a segunda ação que mais caiu no pregão de hoje, pelo menos até a hora que eu peguei aqui a ação que mais caiu dentro do índice Bovespa. Vou falar também de Tube 4, outros pedidos de análise, né? Tube 4, B3SA3, BRKM5, CSNA3, Uzi Minas. Fica comigo aqui até o final, deixe seu like, seu joinha nessa análise de fechamento do pregão. E vamos ao que interessa aqui. Vamos falar do Ibovespa primeiramente. Queda de 1,5, sinal de topo descendente a favor da tendência. Tinha gerado uma sinalização até positiva, só que, lógico, se a gente pegar aqui esses 4 pregões, começou mais fraco, levou 5 pregões para superar o que caiu em 1. Então, isso não era algo tão relevante, era bom sinal, porque reverte aqui essa sinalização, anula esse candle. Só que precisaria uma superação de máxima para confirmar a mais esse candle e, principalmente, não voltar no candle seguinte a gerar uma barra dessa de baixa, fechando abaixo dessa mínima. Então, isso aqui aumenta bastante a probabilidade de ter algo para baixo. Reforça a chance de ter essa movimentação para baixo ao oscilar na segunda-feira abaixo da mínima do pregão de hoje, 125.833. Então, o caminho mais provável é a gente ver o Ibovespa aqui indo para buscar esse fundo no gráfico semanal lá do 123.073, depois tem uma região de suporte no mensal, que eu já citei aqui para vocês, na faixa dos 122.100 pontos. Depois disso, eu vou falar do mini índice, olhando para o gráfico de 60 minutos. Olha o que tivemos. Abriu caindo, abriu. Se passar a proporcionar topo descendente, né? Até cheguei a botar ontem aqui o gráfico de 5, foi de 10 minutos, de 5 ou de 10 minutos, na questão de vindo para baixo desse patamar e passando a proporcionar sinalização de baixa abaixo desses fundos, ok, para se buscar uma operação mais de venda, né? Porque como acabou o pregão de ontem, ficou a expectativa de se abrir subindo e gerar sinalização de alta acima desse patamar, a gente focaria mais em compra. Não foi isso que aconteceu. Por isso que eu menciono as duas direções, não é assim, se abrir caindo eu vendo, se abrir subindo eu... Não. Se abrir caindo, qual o contexto que a gente tem? E o que apoiaria a venda? Aí está a situação. Se abrir subindo, dá para buscar compra? Então, a questão é, você mais agressivo na venda ou você mais agressivo na compra? Então, a ideia é dar um direcionamento na minha leitura aqui, não necessariamente o que vai acontecer no próximo pregão, mas um direcionamento de quais os níveis de preço que apontam mais para a gente trabalhar na compra ou na venda. E em termos de cenário, se a gente tem esse sinal de topo no gráfico diário do mini índice, o gráfico de 60 minutos perdendo a mínima do último fundo ascendente, quebrando a estrutura de alta no G60, isso é um sinal bem negativo. E na hora que está para subir, está fazendo isso aqui, pode até abrir o próximo pregão subindo. Mas eu ficaria mais restrito a buscar operações de compra. Ou seja, quando eu falo restrito, não é que eu não vou não fazer a operação de compra, mas é ser mais exigente na forma de entrada e exigir menos para cima em termos de objetivo. Lateralizou aqui no próximo pregão e gerou sinalização para baixo aqui no G60, foco em venda. Abriu caindo, continua focando em venda de topo descendente ou até mesmo pivô de baixo, principalmente topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos, visto que o mercado pode dar uma desandada aqui para baixo e buscando níveis de suporte, como por exemplo essa região aqui dos 125.600, depois na faixa ali dos 125.320 e por último ali na faixa 124.730. Para compra, como falei, de ser um pouco mais restrito ali, gráfico aqui de 10 minutos, voltar para cima desse nível aqui, mostrando força e passar a proporcionar sinalização de alta, que foi o contrário aqui, ó. Volta para baixo dessa região de fundos anteriores, mostrando força, rompe e se afasta,
E na hora de subir, dá para perceber que o que caiu em 3 barras, levou várias barras aqui subindo e com fraqueza, batendo ali, com dificuldade de subir. Enfim, na hora que gera aqui um sinal um pouco mais relevante, um candle mais forte de baixo, apoia muito mais trabalhar na venda, stop aqui em cima ou acima de uma máxima dessas aqui, tentando pegar algo para baixo. Essa seria, inclusive, a operação do dia, né? Em termos de andar, o quanto andou em termos de pontos. No dólar, nós tivemos aí um pregão forte para cima, de fundo ascendente no gráfico diário, a favor da tendência de alta, de curto, médio prazo, enfim, até longo prazo, que está na máxima histórica, apontando para romper os 6.138, lembrando, tem uma projeção de alta ali de curto a médio prazo, na faixa dos 6.245. Gráfico de 60 minutos. Veio aqui, ó, girou a sinalização, revertendo aqui a sinalização já do pregão ali no fechamento no fechamento do pregão passado foi aqui e abriu aqui o pregão já caindo, que apoiaria mais buscar o quê? Operação de venda. Só que quando reverte aqui, ó, para cima, fecha acima dessa região, o foco muito maior em buscar a operação de compra. E quando vem aqui e rompe todas essas resistências e lateraliza, tá inclusive vindo um pouco mais para cima, o foco maior é compra. Para venda, olharia para venda aqui abaixo dessa região aqui no dólar, ou seja, perdeu essa mínima aqui, que é um fundo ali anterior, um topo anterior junto com esse fundo, perdeu essa região com bastante força. A partir do momento que proporcionar sinalizações de baixa abaixo da média, abaixo dessa região de fundo anterior, ok, daria para trabalhar mais na venda, mas nesse momento eu olharia um pouquinho mais para compra. Correções lá na segunda-feira, fundo ascendente, gráfico de 10 ou 5 minutos, focaria mais em buscar a operação de compra a favor dessa forte sinalização de alta do gráfico diário. Depois disso, vou falar aqui de BPAC 11. BPAC 11 gerou no pregão de hoje um chamado engolfo de baixa. A ação já está em tendência de baixa de curto prazo. Veio basicamente aqui testar os fundos anteriores, gerou um sinal de baixa. Esse engolfo de baixa aqui me motivou a abrir uma venda desse papel, tentando pegar algo para baixo nessa ação. O ponto de entrada, o stop da operação e o objetivo está tudo lá dentro do aplicativo DV Invest. Então foi a recomendação que eu fiz aí de venda em cima de BPAC 11. Minha expectativa, olhando até primeiro para um gráfico semanal, que essa ação venha buscar essa região aqui, ó. Depois dela ter feito isso aqui, bate nessa região suporte, gera esse sinal de baixo, alguns vão até olhar aqui fazendo algo semelhante a um ombro, cabeça, ombro. Então, na hora que ela perde essa região aqui, vem aqui em cima, testa esses patamares, gera um sinal de baixo no gráfico diário, pode até não cair, mas faz sentido tecnicamente de buscar essa operação aí de venda. Depois disso, eu vou falar, deixa eu só ligar aqui um ar, aqui, não sei por que eu desliguei aqui o ar. Falando aqui agora de o outro ativo foi Sabesp, SBSP3, que também a abertura aqui de uma venda nessa ação, porque a ação gerou um sinal mais forte para baixo, veio para baixo aqui dessa região de topos anteriores, agora veio aqui testar a região das médias e gerou também um engolfo de baixo, um sinal de topo, já perdendo até essa mínima aqui desse um pivôzinho de baixa, sem fechar abaixo, mas é um pivô de baixo. O único candle devolveu que tentou subir em 4. Então, de maneira geral, a perda dessa mínima amplia a chance de queda e até de ultrapassar esses patamares aqui, ó, na ação, computando lá que ela pode fazer uma correção um pouquinho maior aqui no gráfico semanal, buscar uma região mais de uma média um pouco maior aqui, que seria a média de 10 períodos do gráfico mensal, que está na faixa de 85 e 89, né, que é uma média aproximada ali, que representa a média de 10 do gráfico mensal. Então aqui seriam os pontos que pode trazer ainda essa correção, vindo buscar ou esse ponto ou esse topo anterior, por esse motivo arriscando aqui uma venda, recomendação de venda no ativo, tentando pegar algo para baixo. Stop, objetivo, quantos por cento do seu capital alocar nessa operação, qual o risco dela, está tudo lá dentro do aplicativo DV Invest, você pode acessar via app.dvinvest.com.br ou pelo seu celular, vai lá se é iOS, se é Android, vai lá na loja e pesquisa por DV Invest. Ações de destaque no pregão de hoje. Primeiramente, Embraer. A alta do dia de hoje foi de alta de 1,7%. Ação que continua dentro da sua tendência de alta, aqui seria o fundo para quebrar essa tendência de alta, ou seja, se perder essa mínima aqui, quebra a estrutura de alta que está na faixa dos 52,44. Aqui tem um sinalzinho de alta, quem está comprado trabalharia com stop aqui abaixo dessa mínima, na faixa de R$ 55,14.
Quem está de fora comprar aqui com topos muito próximos não seria muito a minha escolha, ou se fosse fazer isso, colocaria pouco capital. E até encurtaria o stop, colocando o stop abaixo da mínima do pregão de hoje. O outro ativo, Magazine Luiza, queda forte, que isso aqui daria até para encaixar também uma venda ó, de pivô de baixa nessa ação. O stop ficou um pouco longo, né, para botar o stop aqui em cima, pelo menos acima da máxima desse candle, mas é um ativo que, depois de uma longa lateralização, num formato de retângulo, rompe para cima, não consegue ir para cima, faz um falso rompimento, que é isso aqui, o sinal de falso, a reversão logo na sequência do rompimento de uma área de congestão. Vem e perde essa mínima aqui. Então já dá um estourando, vamos dizer assim, estourando o balão ali, furando o balão do suporte e aumentando a chance de queda. Faz essa correção, gera um sinal de baixa e pivô de baixa, a chance maior de poder ter algo para baixo. Dá para pegar aqui até em termos de projeção de baixa, fazer uma projeção alternada no primeiro momento, olhando mais para a região de 100% na faixa do 7,83. Se a gente fizer uma projeção mais clássica aqui desse pivô, a gente está falando de a primeira aqui de 7,83 até o 7,64, que seria 61,8% desse movimento, e, na sequência, R$ 7,05. Enfim, ativo em tendência de baixa em diversos prazos operacionais e gerando um sinal realmente bem negativo. Outra forma de buscar a entrada, gráfico 120 minutos, proporcionou sinalização, tentativa de subida com sinal de topo descendente mais próximo da média, foco em venda em Magazine Luiza. YouTube 4, queda de 2,04%, topo descendente a favor da tendência, topos descendentes, eu optei por fazer a venda lá de BPAC 11, mas aqui seria uma das alternativas também. BBAS também gerou um sinal negativo no pregão de hoje. Enfim, os bancos geraram um sinal negativo, aumentando a probabilidade de continuar o movimento para baixo. Para quem estava comprado, esse aqui é um sinal ruim, um sinal de possível saída. Dentro dessa região de corpo grande de baixa aqui, o papel foi lá e gerou esse sinal de baixa, aumentando a probabilidade de queda. Perda dessa mínima reforça a chance de queda de YouTube 4. Lembrando, em termos de suporte mais relevante que a YouTube 4 tem pela frente, é essa região de fundo aqui anterior, localizado na faixa dos R$ 30,53. Outro ativo, B3SA3, ação que vem dentro de uma tendência de baixa já um prazo mais longo e está tentando aqui essa semana, inclusive subiu bem, subiu 7,24%, só que está ali em cima de um patamar bem relevante de fundo anterior, dois fundos anteriores do gráfico semanal, mais a média. Não anulou ainda sua tendência de baixa e está entre as médias, aqui eu não faço nada, a não ser que a ação gere um sinal de baixa aqui para tentar pegar alguma operação de venda. Algo semelhante que aconteceu aqui, algo parecido até que aconteceu com a Vale 3 lá, um sinal de baixa ali. Não chegou a fechar assim abaixo da média, fechou acima da média, mas no próximo pregão deu uma afundada. E falar em Vale 3, eu falei de Vale 3 aqui? Não falei, né? Falei de PTR4? Também não falei, olha aí. Eu já vou falar de PTR4 Vale 3, senão, nossa, já ia passando batida aqui, hein? Caramba. Que beleza, como diria o Milton Leite, que beleza. Mas falando então de B3SA3, se acontecer aqui, deixa eu ajustar aqui o microfone, se acontecer isso aqui, ó, seria um sinal de saída ou de venda ou saída para quem está comprado. Fechou abaixo da média, gerou nova mínimo, possível venda ou encerramento de uma posição comprada nesse papel. E para compra, se essa ação romper essa região aqui e passar a proporcionar sinal de alta acima da média móvel exponencial, preferencialmente ela já acima dessa média de prazo maior, ou ela gerando sinal de alta acima dessa região, me interessaria para compra. Nesse momento, ainda não me interessa para compra não, e se fosse arriscar compra nessa ação, seria pouco capital. Eu não gosto do papel ainda. Falando graficamente, tá? Não estou falando de empresa não. E meu foco aqui não é falar disso. Eu vou fazer uma pausa aqui nos atendimento dos pedidos para voltar lá na PTR4, né? Não dá para ficar sem falar de PTR4 Vale 3. Petro caiu 1,54%, peço até desculpa de ter saído da ordem. Petro caiu 1,54% no pregão de hoje. E isso gera uma mudança de tendência? Não, gerou um topo lá na mesma região de topo anterior, que pode trazer um topo duplo se ela voltar aqui para baixo desse nível de R$ 38,38. Para a próxima semana, eu ficaria muito mais interessado em olhar aqui o comportamento em cima desse patamar e buscar a operação de compra ou de fundo ascendente ou de pivô de alta. Fundo ascendente tem um risco de estar dois topos muito próximos, mas a outra alternativa seria de um pivô de alta nesse papel, porque aí seria já uma grande chance de dar uma deslanchada para cima, rompendo o máximo histórico nos R$ 39,96.
Quem tiver comprado em termos de tendência e quer botar um stop mais bem protegido, colocar o stop abaixo dos R$ 38,38. Abaixo desse patamar tem suporte importante nessa faixa aqui, que é perto dos 38,38, 38,37, né, 1,3838 até os 37,90 é uma zona de suporte importante para esse papel. A Vale 3 terminou o pregão de hoje com queda de 1,71%. Né? Eu cheguei a comentar esse candle aqui, não significava muita coisa. Essa barra aqui, apesar de ter parecido ali com o martelo e tal, não significava muita coisa porque assim, o movimento começou muito forte, então o caminho mais provável continuava sendo um movimento de baixa no papel, o gráfico de 120 minutos inclusive gerou esse topo aqui, ó, que eu estou comentando lá foi em Magazine Luiza, né? Se fizer algum movimento de subida, já é um topo descendente no gráfico de 120 minutos, possibilidade de buscar a venda aí de swing trade também. Então aqui o papel continua apontando, depois de ter perdido até essa mínima aqui do 56,84, fechou abaixo desse patamar, para buscar uma região aqui mais abaixo de R$ 56,00 a R$ 55,00. Então para quem está comprado, não está legal. O ativo falando de compra de curto prazo, não está legal. Tá? Quem está comprado, pensando num prazo mais longo, aqui é uma região importante, mas se for para alocar capital no papel, seria menos, ainda mais que ter perdido a mínima do mês passado, não foi algo legal não. Abaixo de 56,84. O próximo ativo, então, voltando aqui para os pedidos, Braskem, topo em cima do topo anterior, fechamento abaixo da média, ativo que também faz uma correção aqui em 2 etapas, na minha opinião, dessa queda, e isso aumenta a probabilidade de poder replicar aqui o movimento para baixo em termos de tempo aqui, pegando aqui uns 10 pregões, então esperar aqui desses dois, ou computando aqui mais uns 9 a 8 pregões aqui, numa movimentação mais negativa. Expectativa seria essa, na minha opinião. Pode até ficar também aqui assim, ó, de lado, mas dentro do que eu estava sinalizando e dentro do contexto geral do papel, olha só, olha essa perda de suporte aqui importante. Por enquanto, o mercado aponta mais para baixo aqui para o Braskem. CSNA, para quem está comprado, deixaria um stopzinho ali abaixo dos 14,05 fácil. CSNA3, queda de 1,67%, a ação parou aqui depois dessa grande queda, gerou uma recuperação, gerou um pivôzinho de alta, mas parou em cima da resistência mais relevante aqui dessa ação, mais lateral aqui nesse momento. Para buscar compra nessa ação, não gosto do cenário gráfico aqui do semanal, não me anima, por mais que ela possa subir, não é o ativo que me anima aqui para buscar a operação de compra não. Enfim, ficaria de fora do papel. Preço entre as médias aqui é a hora que começa a ficar tudo bagunçado aqui no gráfico diário, então nesse momento ficaria de fora desta ação. Então arriscar alguma coisa aqui seria um rompimento aqui desse patamar para, dependendo da forma como romper essa região aqui. Mas de maneira geral, quando as médias ficam muito próximas uma da outra, uma de outra aqui, eu fico preferencialmente de fora da ação, porque aumenta as chances de ter, por exemplo, sinais mais falsos, né? Faz um pivô de alta e não anda. Ou gera um sinal de baixa aqui e não vai muito longe, baixa no suporte, já volta a subir, enfim. De maneira geral, não gosto desta ação nesse momento, para a operação de swing trade. E os Minas, que é uma das mais fracas dentro do setor de siderurgia, gerou aqui um pivôzinho de baixa. Aqui, se fosse para arriscar qualquer operação na Uzi Minas, seria operação de venda, botar o stop ou aqui acima ou acima dessa máxima, tentando pegar algo para baixo. Aí, olhando que isso aqui é um suporte importante, ela está batendo aqui, ficou aqui, se segurou, aí caiu de novo, se segurou, e agora outro candle de baixa, perda dessa mínima amplia a chance de continuar a queda, e aí já olhando mais para essa região aqui dos R$ 5,60. Deixa eu só ver se está com ajuste aqui, então tá certo. Vá por volta dos 5,60. Então um ativo que eu não estaria comprado em termos de swing trade, e se fosse focar em alguma operação no papel, seria venda. É isso, amigos. Muito obrigado pela sua atenção. Desculpa aí pela mudança de ordem da PTR4 Vale 3. Quase. Eu passei batido em cima dos dois ativos, mas enfim, ainda bem que veio uma luz aqui, encontrei a luz, como diz o Asa de Águia, consegui lembrar aí da Petrivale e terminei abordando. Grande abraço, deixa um like, deixa um joinha, um excelente final de semana para você, lembrando que até hoje mesmo, dependendo hoje eu já publico, mas durante o final de semana eu sempre publico o Radar da Semana, Oportunidades da Semana, conteúdo exclusivo para membros do canal que fica disponível lá no decorrer da próxima semana, no meio da próxima semana eu divulgo esses conteúdos também aqui para vocês, mas de maneira inicial, exclusivo para os membros. É isso, um grande abraço, até mais.